do corpo de Cristo, onde nós estivermos, independente, Brasil, fora do Brasil, outro estado, nós somos uma família em Cristo Jesus. Então queremos que vocês sejam confortáveis em todo lugar onde habita a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por todas as coisas. Estou muito feliz porque a última vez eu estava grávida, eu acho que de 4 ou 5 meses. Preguei até o finalzinho com medo de parir no altar, mas o Senhor me sustentou e aqui estão nossos filhos, meu e meu esposo Gabriel. E glorifico a Deus porque o Abner, o menino que está com o Gabriel, ele, quando nasceu, ele teve paradas cardiorrespiratórias, ficou com pressão no pulmão, ficou um tempo no UTI, né? Mas para Deus não haverá nada impossível, né? Obrigada pela oração da igreja, viu, pastora Adriana? Muito obrigada. Que o Senhor abençoe. Nosso filho está aqui por um milagre, quase ele não está aqui conosco, mas o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu alguma coisa, Ele é fiel para cumprir. Amém? Prego com a Ellen, porque senão ela dá uma choradinha, tá? Ela fica aqui, acostumada com a marchada da mãe desde o ventre, com as línguas estranhas, então ela fica aqui no mistério. E a palavra que o Senhor me deu está no livro de Marcos e Deus está falando de fé. Quando foi ontem, o Senhor falou comigo assim: você vai pregar sobre fé. E está tudo alinhado, porque o Espírito Santo quer falar sobre fé nessa manhã com a gente. Mas antes de você ler a palavra junto comigo e de eu ministrar, se coloque de pé, vamos orar? O Espírito Santo usou o pastor Marcelo para falar sobre tristeza. Existe um espírito aqui de alma batida. Mas nessa manhã, da autoridade do nome de Jesus, o Senhor vai te injetar fé. E da maneira que você entrou, você não sairá. Amado Espírito Santo de Deus, nessa manhã te damos glórias, aleluias e amém. Deus, muito obrigada pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Pai, pelo chamado de cada um dos meus irmãos que está aqui presente, pela oportunidade, Senhor, de portar a mensagem nesta manhã. Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados, pensamentos, atitudes e palavras. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra venha ser revelada, ministrada com fogo, poder, unção, autoridade. Pai, como o Senhor já falou através do teu Filho, Senhor, não há ninguém grande a não ser o Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, Rei das Nações, o digno de honra, de glória, poder, louvores e amém. Deus, eu quero te pedir, Espírito da profecia, caia sobre nós, palavra revelada, palavra de autoridade, palavra de poder, palavra santa, palavra viva. Tu és bem-vinda, tu és adorada, porque a palavra é o Senhor Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Então nós te adoramos, palavra, nós te exaltamos, palavra, nós te glorificamos, Rei da glória, palavra viva, palavra santa, verbo encarnado, que morreu e ressuscitou. Deus, muito obrigada. Eu sei que tu estás aqui, eu sei que o Senhor vai falar conosco, e eu te peço, Espírito Santo, tenha prioridade, primazia, fale através desse vaso frágil, fraco, cansado que eu sou, Pai, mas manifesta a tua glória e dê a glória a único que é digno de receber honra, glória, poder e toda adoração, que através da palavra Cristo venha ser glorificado nesta manhã. É o que eu te peço, te oro e te agradeço. Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor me deu no livro de Marcos, capítulo 4, e vamos falar sobre fé. Aleluia. A palavra é diferente, mas é a mesma palavra, porque o Espírito Santo que habita em mim habita no pastor e na pastora, e muitas vezes nós não damos crédito às pessoas que estão falando todos os dias com a gente, né? Mas o Senhor traz um vaso de fora para que você veja e para que você saiba que é o Espírito Santo que está falando por intermédio dos seus profetas. Aleluia! Glória a Deus! Marcos capítulo 4, versículo 35 vai falar sobre tempestade apaziguada. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-o, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te.
E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Pode ser assim. Quero enfatizar aqui o versículo 40 que diz assim: e disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Algumas Bíblias dizem: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Nessa manhã de seguir do Senhor, o Deus do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, nos faz uma pergunta: ainda não tendes fé? Cristo faz essa pergunta para os discípulos depois que eles começam a interrogar o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que estamos no meio de uma tempestade? Ou seja, nosso barco vai se romper, vai dar ruim isso aqui. O Senhor está dormindo, está descansando, um vendaval lá fora, o mal está acontecendo e o Senhor não se importa. Eu larguei tudo para te servir, Jesus. Basicamente isso, porque quando nós vamos interrogar o Senhor Jesus no nosso interior, porque muitas vezes não temos coragem de falar com a nossa boca que Ele não se importa, mas quando o nosso interior, a nossa alma batida começa a questionar: Deus, por que eu estou passando por isso? Aconteceu comigo recentemente, tem 4 meses amanhã que os meus filhos nasceram, quando o Senhor Ele prometeu para mim, as minhas crianças, que eles seriam bênçãos e profecias. Antes de eu gerar gêmeos, o Senhor havia falado que eu iria ser mãe de gêmeos há 2 anos atrás, 2 anos antes. E aí quando meu filho foi para a UTI, eu falei: Deus, não foi isso que o Senhor disse para mim. O Senhor não nem disse que eu iria passar por essa tempestade. O Senhor não disse para mim que meu filho estaria na UTI. Deus, o que está acontecendo? Eu em lágrimas questionava o Senhor e Ele dizia: tenha fé, eu sou contigo, eu estou contigo. Porque a sua alma está abatida, porque você está triste? Se não foi o que eu prometi a você, por que você está desesperada? Eu te fiz promessas, só que na hora da tempestade não lembramos das promessas, porque o vento é contrário, a onda sopra, o vento sopra e nós ficamos preocupados, tímidos, esquecemos que algumas horas atrás passamos algumas horas ouvindo sermões do Senhor Jesus, passamos meses, dias, algumas horas sentando à mesa, ceando, bebendo pão, bebendo cálice, em comunhão com os santos, lembrando da ressurreição do Cristo. Mas quando chega o dia mau, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Deus, por que eu tenho que passar por essa situação angustiante, agoniante? A luta já é tanta, crente sofre tanto, mas tem um dia mau, que parece que é pior que todos os outros dias que você já passou. E era esse dia que os discípulos estavam passando. Eu passei há 4 meses atrás, nos meus piores dias, eu falei: Deus, não deixa, Senhor, enterrar o meu filho. Eu nem vi o rosto dele. Ele nasceu, já nasceu roxo, nem segurei ele nos meus braços. O Senhor não disse isso para mim. O Senhor disse para mim que eu iria ser mãe de gêmeos e os meus filhos correriam às nações pregando a tua palavra. E Ele disse para mim assim: então, se foi o que eu te prometi, por que você está tímida? Por que está preocupada? Por que está ansiosa? Porque a tua alma está abatida. Você não tem fé? Glória a Jesus. Meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E o melhor ou o pior, com meu filho internado, toda cortada da cesariana, bebezinha pequena, o Senhor me fazia andar pelos corredores e pregar a palavra dele. Como é que se prega em meio de uma tempestade? Como é que se fala de Jesus quando você às vezes não consegue crer que Ele está contigo? Ele está dormindo, nem vai lá despertar o meu filho que está na UTI, nem vai tocar no meu filho. Quem disse que Ele não estava tocando? Quem disse que Ele não estava falando? Quem disse que a mão dele não estava lá? Levantando dia após dia, meu filho. Era necessário. Tem situações que são necessárias eu e você passarmos. Porque senão a gente não vai para alguns lugares, não prega para algumas pessoas e não tem experiências para contar do poder do nosso Deus. Glória a Jesus. Eu não sei qual é o vale que você está. Vale não. A pregação não é sobre vale hoje. É sobre tempestade. Não sei quais são as águas que estão batendo no seu barco. Mas eu quero dizer algo a você. Jesus está dentro do teu barco.
É que Jesus não é emocionado igual a gente. É emocionado. Tudo nos faz sair de uma felicidade extrema para um luto brabo. Saímos de uma alegria extraordinária para um luto de uma hora para outra. Cristo não é assim. Ele tem estabilidade. Ele é longânimo. Se Ele disse, vamos para o outro lado, nenhuma tempestade iria impedir os planos dele. Porque quando Ele libera a palavra, ela vai cumprir o seu propósito. Cristo nunca vai liberar uma palavra sobre a mim, sobre a sua vida, para não cumprir. Se Ele disse, Ele vai fazer. A palavra que Ele libera, haja, acontece. Se Ele disse, vamos para o outro lado. Se Ele disse, você vai gerar, você vai gerar. Se Ele disse, você vai pagar, você vai pagar. Se Ele disse, vai ter cura, vai ser curado. Se Ele disse, nada vai impedir o agir e a glória de Deus. Por que sois tão tímidos ainda, não tem fé? Por que você está batendo nessa manhã, está desgostoso, cansado, triste, não consegue sorrir e se alegrar? É manhã de ceia, você vai se lembrar, sabe de quê? Eu não sei se você vai se lembrar, porque eu não sei se você sabe. Não tem como se lembrar de algo que nós não estamos inculcando na nossa mente. Você não era digno de estar nessa cadeira. Eu não era digno de pregar essa mensagem. Não éramos dignos de estarmos aqui reunidos. Sabe qual é o nosso problema? Ficamos muito acostumados e acomodados com as manifestações de Deus, com o agir dele. Não, sabe o que vai acontecer? Vai começar uma tempestade e Jesus logo vai repreender. Não, tem hora que ele não vai repreender, inclusive tem momentos que ele vai permitir o seu barco se arrebentar. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. O barco arrebentou, mas as almas que o Senhor tinha dito que não iriam se perder, não se perderam, porque a minha, a sua alma é mais preciosa que um barco, que uma casa, que um trabalho, que um filho, que um marido, que uma esposa, que um ministério. O barco é só um componente para te levar do outro lado. Não se apegue a barco. Não se apegue a pessoas. Não se apegue a lugares. Não se apegue nem sequer a esse corpo material físico. Não se apegue a nada deste mundo que os teus olhos podem contemplar. Não se apegue a roupas. Não se apegue a ministérios. Não se apegue a nada desta vida, a não ser com a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Esse barco aqui, essa casa, é uma arca. Sabe para quê? Aparentemente imóvel. Essa igreja aparentemente, fisicamente, não está se movimentando. Está estática, parada. No Brasil não há terremotos, pelo menos não aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo menos não aqui no Nova Iguaçu. Não existe terremoto, a casa está bem edificada. Estamos aqui aparentemente tranquilos, sentados, não estamos nos movimentando. Mas no mundo espiritual existe um grande movimento. Este lugar está te levando para Nova Jerusalém. Você não está parado. A igreja parece que está parada, imóvel, são só paredes, tijolos, mas o seu espírito está sendo movido para encontrar em breve a Cristo na Nova Jerusalém. A sua alma está sendo tratada, cuidada, moldada, lapidada para encontrar com o noivo. Em breve esse barco, essa casa, ela vai se desfazer, mas a nossa casa é eterna, celestial, se renova dia após dia. Em breve você estará com Cristo sentando às bodas do Cordeiro. Este memorial é para você lembrar, isso é transitório, vai passar, logo em breve vai ter uma ceia de verdade, mas não será a ceia com a irmã missionária Kátia, com o pastor Marcelo, não será apenas com a pastora Adriana, vai ser a ceia com o Cordeiro, e nós estaremos lá adorando eternamente, dizendo: Santo, 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 digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Você terá uma coroa na tua cabeça, sua veste será trocada e o seu nome será trocado. Não iremos mais chorar, não ficaremos mais tristes. As tempestades não irão mais tirar o nosso equilíbrio emocional. Mas enquanto esse dia não chega, aprenda com Cristo. Descansa na tempestade. Glória a Jesus. Está tudo ruim, mas eu vou descansar. Está tudo ruim, mas eu vou dormir.
Não vai ser a base de remédio, não. Vai ser a base da unção do Espírito Santo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Está chegando uma alegria sobre a mim, sobre a sua vida. Está chegando um novo dia. Está chegando um amanhecer, um novo dia, uma nova expectativa, uma nova esperança. Promessas irão se cumprir na sua e na minha vida. Falta só um cocostinho de tempo. Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Aleluia. Sabe por que eles estavam tímidos? Jesus havia acabado de pregar um sermão para eles sobre a terra, sobre a semente. O semeador saiu a semear e ele vai começar a lançar a semente, e alguns solos recebem a semente. O problema não é que o semeador não foi trabalhar. O problema é que não tinha semente. O problema é o solo. A terra. Como é que está a terra do seu coração? E o problema é que eles não entenderam a mensagem. A terra deles era uma terra cheia de pedregais. Caiu ali a semente, eles se alegraram com a palavra. Mas quando chegou o dia mau, não tinha profundidade, não tinha raiz. O problema não é que o pastor Marcelo não prega. Não é que a irmã Missionária não vem pregar, não é que os pastores não pregam, não é que a pastora não prega, não é que a irmã não louva. O problema é o nosso coração que não tem profundidade para guardar a palavra para o dia mau. Aleluia! E nós que somos os semeadores do reino, muitas vezes ficamos frustrados, né, pastor Marcelo? Poxa, eu prego, eu busco o Senhor, eu clamo a Deus. E o meu irmão, a minha irmã, as minhas ovelhas continuam abatidas. O que está acontecendo? O problema não é a semente. O problema é a nossa terra. Só que a terra, quem cuida, é você. Quem cuida do coração não é Deus, é você. Cuida do seu coração. Nesse século, sabe por que estamos tão frustrados e abatidos? Porque estamos olhando para outras terras que receberam sementes, e essas terras souberam preservar a semente. E nós não estamos sabendo preservar a semente, estamos tendo inveja de quem está cuidando do seu solo. Tem gente cuidando do seu solo, e as sementes que caem lá prosperam. A minha vida não prospera. O problema não é a semente, o problema é o meu solo. Estou cheio de pedras, espinhos, vaidades, invejas, superstições. Não temos tempo para orar, para buscar, para clamar. Por que a fé do pastor é mais alta do que a minha? Porque simplesmente ela é regada. A fé vem pelo ver o Instagram. A fé vem pelo ouvir o vizinho. A fé vem por dormir e acordar e querer saber como é que está o status do irmão fulano que disse que ia viajar. Vem sim. Só que não na palavra. Vem de olhar a vida do outro e se comparar e ficar frustrado e não cuidar daquilo que Deus te deu. Aí sabe o que acontece? Quando você vai no Instagram, visitar a vida do outro e fofocar e querer saber se é melhor que a sua, Satanás vem e rouba a semente que é a palavra. É verdade, meu Deus. E você tem mais fé nesse século do que na voz de Deus. Cristãos abatidos, apáticos na casa do Senhor, porque não estão buscando o Senhor pelas madrugadas. A primeira coisa que eu pego é o meu telefone, ligo a minha internet, quero saber como é que está a vida do meu irmão, do meu vizinho, do ímpio. Não, irmã, isso não é bíblico, é assim. Asaf estava no templo. Asaf era cheio do Espírito Santo. Mas Asaf não era arquibancada, não. Asaf era outro nível. Asaf viu a glória de Deus como nem imagino que ela é. Ele vai escrever um salmo dizendo: quase me desviei. Meus pés quase se desvalaram, viu, evangelista Rafael? Eu quase me perdi. Porque eu fui no carnaval? Não.
Porque eu bebi? Não. Porque eu usei roupa curta? Não. Porque eu olhei para fora e fui ver a prosperidade do ímpio. E comecei a olhar para a minha vida e dizer para mim mesmo: Deus não faz. Estou todo dia no templo, todo domingo pregando, toda segunda-feira ministrando, todo sábado evangelizando, subindo e descendo ladeira, monte, levantando pessoas que estão caídas. E olha como está a minha vida. A do ímpio é melhor do que a minha. Asaf estava assim. Como muitos de nós ficamos. Senhor, olha a vida dessa pessoa, nem crente é e tem um carro melhor que o meu. Nem crente é, olha a mulher dele muito mais bonita. Nem crente é, olha o marido trata melhor ela do que o meu marido me trata. Senhor, nem crente é. Olha, Deus, de que me adianta servir o Senhor, tomar ceia, tirar a roupinha curta e colocar uma roupa de crente? De que adianta pregar? De que adianta eu continuo pobre, feio? Eu continuo mal. Ninguém tem inveja de mim, Senhor. Ao invés de eu ser invejado, eu estou invejando. Mas o Senhor constrangeu Asaf. Asaf, olha o final do ímpio. Asaf, olha só para onde o ímpio vai. Asaf, eles vão secar como a erva do campo. Mas você não, Asaf. Quando você entra no templo, você sente a glória, a presença, o som, o poder. Você é renovado. Asaf, você é batizado com o meu Espírito. Asaf, você viu a arca, você viu a glória. Asaf, você escreve cânticos. Ei, você tem dons, Asaf, que o ímpio não tem. Olha a minha glória, olha o meu poder, Asaf. Você é escolhido, você é separado, você é diferente, Asaf. O céu te vê. Asaf, você ora, o céu te ouve. Você é diferente, Asaf. Cadê a tua fé? A tua fé está em edifícios, Asaf. Coisas materiais, tira os olhos daí, Asaf. Davi caiu assim, olhando para onde não tinha que olhar. Aonde estão os teus olhos, meu irmão? Era para você estar voando aqui, cheio do Espírito Santo, cheio de problema, mas cheio do Espírito Santo. Os meus e os seus problemas não podem nos impedir de estarmos cheios de Deus. Quem me separará do amor de Deus? A enfermidade, principados, potestades, a angústia, doenças, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nessa manhã, o problema não é a tempestade, o problema é a terra. Jesus vai olhar para os discípulos: caramba, eu fiz uma super pregação para vocês. Falei da parábola das sementes, falei sobre fé, eu falei sobre consertar o seu altar. Ainda não tendes fé? Vocês não aprenderam nada com o que eu disse? Não aprenderam nada com a minha pregação? Não aprenderam nada no capítulo anterior, quando eu curei enfermos? Quando eu chamei aquele homem da mão mirrada para o meio, mandei ele levantar e estender a mão e eu curei? Ainda não tendes fé? Não aprenderam nada caminhando com Jesus? Nessa maneira que o Espírito Santo Deus quer confrontar na gente. Até quando você vai ter medo das tempestades? E não vai permitir crescer com elas? As tempestades precisam nos impulsionar. As tempestades precisam nos aprender a despertar o nosso espírito. Sabe o que a gente faz contra a tempestade? Não desperta o nosso espírito. Desperta o espírito de outra pessoa que ora mais que a gente. Eu vou orar. Tem Jesus aqui no barco, eu vou chamar ele. Eu vou orar. Tem a pastora Adriana que toda madrugada levanta para orar. Eu vou chamar a pastora, é ela que ora. Eu vou orar. Eu vou chamar a pastora para poder orar, porque ela que ora. Eu vou orar, vou chamar a irmã Kelly. Ela canta, vem a presença, ela ora e nada acontece. Não, é melhor chamar quem está com mais compromisso que eu com o reino. Nessa manhã é a manhã de você se comprometer com o reino como você nunca se comprometeu. Eu quero chamar quem é espiritual. Chega de ser carnal. Quem é carnal não entende nada, vai achar que é só uma tempestade. Mas na verdade quem é espiritual vai entender que a tempestade vai levar para mais perto do propósito. Não.
essa tempestade está aí para me ensinar alguma coisa. Vamos começar a ativar o nosso discernimento de espírito, irmãos. Por que eu estou passando por isso? O que Deus quer me ensinar? O que eu preciso tirar do barco? O que eu preciso acrescentar? O que está me faltando, Senhor? Eu não estou entendendo nada, mas eu tenho fé. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Tu estás comigo. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor unge a minha cabeça com Teu óleo e faz o meu cálice transbordar. Alguma coisa Deus está querendo te ensinar. Não é sem propósito, tempestade. Isso vai passar. Ainda não tendes fé. Glória a Jesus, está santo, Deus. Não, basta uma palavra. Ele se levanta, imagina Jesus num nordestino agachado, aperreado. Levanta e oxi, aquieta-te, cala-te. Sabe por que eu uso essa expressão? Para você entender que Jesus Cristo foi ser humano igual eu e você. Aleluia. Ele poderia ser um nordestino, ele poderia ser um baiano, ele poderia ser um catarinense, ele poderia ser um carioca, ele iria usar essas roupas que estamos usando, falar como falamos, caminhar como caminhamos, ter esse tipo de cabelo, esse tipo de vestes. Porque a história não é sobre essa estrutura carnal, é sobre o edifício espiritual que está dentro. Glória a Jesus. Jesus não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo de perecer com a carne dele. O espírito dele estava ligado com o Pai. Ele sabia que não era chegar a sua hora. Aleluia. Ele sabia que não ia morrer afogado. A morte dele seria de cruz. Glória a Jesus. O nosso problema é que não sabemos aonde Deus vai nos levar. A nossa história não vai acabar agora. Eu não sei a sua, mas a minha não vai acabar agora, porque Ele prometeu coisas. E ainda que não chegue lá, ainda que eu não viva, Hebreus vai dizer que Ele fez promessas para alguns heróis da fé e eles não viveram. Mas Deus preparou algo melhor para eles. Tem algo preparado para mim, para você, que vai ser extraordinário. Não temas. Senhor, manda dizer para alguém nesta manhã, Senhor. Amém. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Aleluia. Não temas. Não temas, ó terra. Não temas. Não tenha medo. Ramando com delefácia, ramanda ásia. O vento está soprando, mas eu sou contigo, homem. Eu sou contigo, mulher. Eu sou contigo, igreja. A calúnia está vindo. A perseguição está vindo. A dívida vem. O sufoco vem. A depressão, a ansiedade. Mas não tenha medo. Eu sou contigo. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Não é o teu fim. Você vai chegar do outro lado. Você vai viver o que Ele disse que você iria viver. Amém. Senhor, já faz tanto tempo. Tem tantos anos que o Senhor prometeu e não vejo nada, só um céu fechado, nuvens carregadas. Senhor, eu não vejo a Tua glória. Ora mais um pouquinho, Elias. Só para de orar quando você ver a mão do tamanho de um homem que vem na tua direção com uma chuva forte. E corre, Elias, corre. Corre, porque senão a chuva vai te pegar, meu irmão. Quando a chuva de Deus vier, você vai precisar de ajudadores para te ajudar a carregar a glória que estará nas tuas mãos. Vai ser tão extraordinário que você vai ter que pedir: meu irmão, minha irmã, me ajuda. A glória está tão pesada, está doendo aqui o fardo, eu tenho que dividir com alguém, porque a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Está doendo, é porque não chegou a bênção ainda. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Se você tem que matar, de se trabalhar e não tem vida com Deus, não é a bênção de Deus, está cheio de dores. Nós precisamos de tempo para buscar a face do Senhor. Aleluia. Nós precisamos de tempo. Nós precisamos de momentos com Deus. Irmã, eu tenho que trabalhar, eu também tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Mas nós que servimos a Deus somos diferentes. Ele tinha uma porta especial para mim
mim e para você, que você vai ter que comer, beber, vestir e vai ter tempo para buscar a face do Cordeiro e vai chegar naquele trabalho cheio do Espírito Santo. Quem olhar para você, vai olhar para você, não vai ver só um trabalhador, vai ver um sacerdote, vai ver alguém cheio do Espírito Santo, alguém que expulsa demônios, tem palavra, alguém que ora e algo acontece. Oramos para ele abrir a porta e depois não suportamos o jugo do trabalho. Será que deixa me dar algo que vai me impedir de buscar a face dele? Ou o problema ainda assim é a terra do meu coração? Eu estou tão preocupado em agradar homens que eu não tenho tempo para poder agradar o Senhor. Tão preocupado em como agradar os meus chefes, os meus amigos, que eu faço qualquer coisinha para ter uma promoção. Mas eu não guardo meu chamado, meu bispado. Eu não guardo meu caráter, a minha fé. E depois eu vim um domingo para a igreja dizendo para o pastor assim, estou cansado, trabalhei demais. Será que foi Deus? Ou é a sua e a minha mão? Porque temos medo de passar necessidade. Olha para os céus, olha os pássaros. Eles alimentam. Eles não acumulam na terra. O Pai Celestial os alimenta. Será que Ele não faz isso por mim e por você? Que somos seres humanos como Ele já foi um dia e sabe que passar privação é ruim? Olha para a erva do campo. Cada dia mais linda. E amanhã vai secar, uma chuva vai levar tudo. Vai queimar com o sol. Mas ainda assim o Senhor veste a erva do campo. Será que Ele não se preocupa com as minhas vestes? Com as minhas ocupações, com os meus filhos? Deus não é preocupado com eu e você. Basta cada dia o seu nome. Nessa manhã eu quero te encorajar a você se revestir. As armaduras precisam estar completas. Você precisa de um escudo chamado fé. Para apagar os dardos inflamados de Satanás. Esse mês você não come, esse mês eu como. O Senhor é meu pastor e me faltará. Esse mês você não paga, eu pago sim, o Senhor é meu pastor e me faltará. Esse mês você não compra uma roupa bonita, eu compro sim. Fui moço, eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Esse mês a porta se fecha, se ela se fechar, ele tem a chave de Davi. Ele abre porta e ninguém fecha, fecha porta e ninguém abre. O Deus que eu sirvo tem todo o poder. Aonde está a sua fé? Glória a Deus. Ainda não tem fé. O Evangelho é loucura mesmo. É você ver aonde ninguém está vendo. É plantar onde ninguém está plantando. Mas também colher o que ninguém está colhendo. Porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. É um Deus extraordinário. Eu planto 30, eu colho 500. Eu planto 10, eu colho 1000. Porque o meu Deus é poderoso para multiplicar a semente das minhas mãos. Um planta, o outro rega. Mas é o Senhor que dá o crescimento. A sua vida não é sem propósito. Irmã, mas é tempestade. Deixa o vento soprar. Quem está no teu barco vai dizer aquieta. Cala. Quem está no teu barco, quem mora em você, tabernáculo, é o Espírito Santo de Deus. Coloca a tua fé. A partir de hoje, você vai mudar essa murmuração. A partir de hoje, você vai caminhar na sua casa e você vai cantar hinos a Deus. A partir de hoje, não tendo como pagar, não tendo como se levantar, com dor, cansado, às vezes doente, você vai dizer que Ele é digno, que Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o povo poderoso, Ele é o teu Senhor, o teu pastor, Ele é tudo. Ele é digno. Ninguém precisa saber dos seus problemas, porque o mundo está esperando a manifestação dos filhos. A expectativa do mundo é ver e conhecer algo diferente. Nós não podemos ficar como os carnais.
precisamos ser espirituais. Nós precisamos ter algo diferente do mundo. E não termina. E sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa. Aleluia. Essa manhã se coloca de pé para nós você. Aleluia. Você é mais que vencedor. Glória. Você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas esse dia você está ceando, você está se alegrando, você está arrependido, você está inconformado. Mais um dia você está na casa do Senhor, não está desviado. Até aqui me ajudou o Senhor, por isso eu estou alegre. Glória a Jesus, aleluia. A alegria do Senhor é a minha força. Amado Espírito Santo de Deus, te louvamos, te agradecemos, te adoramos. Pai, muito obrigada por esta manhã, Pai. Por esta manhã de livramento, por esta manhã de conserto, por esta manhã onde o Senhor avivou a nossa fé. Pai, perdoa os nossos pecados, por falarmos demais, por murmurarmos, por não acreditarmos nas promessas. Mas, Pai, nesta manhã, os meus irmãos, Pai, que nenhum de nós viemos aqui cabisbaixos, Pai, mas alegre, Pai, como o Senhor venceu, Pai. O Senhor venceu a cruz, triunfou na cruz do Calvário, triunfou sobre Satanás, as potestades dos ares. O Senhor triunfou e nós triunfaremos contigo, Pai. Seremos, Pai amado, querido, arrebatados em breve. O Senhor irá nos buscar, Pai. E este mundo, tristezas, problemas, Pai, nunca mais farão parte da nossa história. Ó Deus, te exaltamos, glorificamos, porque só Tu és digno. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, ó Deus, Pai. Ajude-nos, Senhor, a alimentar a nossa fé, alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso coração com as Tuas palavras. Sermos cheios, Pai, da Tua presença. Sermos cheios, Pai, do Teu Espírito Santo. Tira de nós o fardo, o cansado, Pai, o cansaço, a apatia, a vergonha dos dias maus. Ficamos muitas vezes, Pai, envergonhados porque parece que nada acontece em nossas vidas, Pai. Mas tira de nós, Senhor, esse fardo e troca pelo Teu fardo que é leve e o Teu jugo que é suave, e possamos aprender de Ti. Porque o Senhor é manso, o Senhor é humilde, o Senhor é compassivo, o Senhor é perdoador, o Senhor é longânimo, Pai. Que possamos aprender com o Teu Espírito Santo, Pai, nessa manhã, se for a Tua vontade, se for o tempo, cala, Senhor, e aquieta tempestades, cala, Senhor, e aquieta, Pai, situações. Ó Deus, e se não for um tempo de calar e aquietar as tempestades, nos ajude, Senhor, a aquietar a nossa alma batida, a calar a nossa alma dentro de nós e dizermos para a nossa alma: porque te abates, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera o tempo de Deus, porque você já vai louvar o nome santo do Senhor. Ó Deus, que possamos estar preparados, Pai, para louvar o Teu santo nome, quando, Pai, a Tua glória se manifestar em nossa casa, família, trabalho, finanças, aonde a Tua glória quiser se manifestar. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o meu agradecimento. Glória a Deus.